Que bom, queridos, que estamos mais uma vez juntos para recebermos a palavra de Deus. Shalom, shalom, que o Senhor abençoe o seu dia e que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente para buscar e entender a palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério pentecostal, mas também trabalhamos na visão da personalidade restaurada e libertação em alto nível. Queridos, o nosso devocional de hoje vem com a temática importante: confie na perfeita vontade de Deus. Eu gostaria aqui de utilizar um texto base em Colossenses capítulo 1, versículo 9. O texto diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, a Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus. Jesus ensinou muito sobre a vontade de Deus. Eu gostaria aqui de trazer um exemplo de João, capítulo 6, versículo 38, que diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados, a verdade é que a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. O texto lido aqui no início, como base, fala da oração de Paulo a favor da igreja dos Colossenses, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Desde que Paulo ouviu falar da fé em Jesus da igreja de Colossos e do amor para com os irmãos, no versículo 4, ele orava que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Já em Efésios capítulo 5, versículo 17, ele diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amados, são textos que revelam a importância de conhecer e fazer a vontade de Deus. Não adianta, queridos, só conhecer. Temos que estar também dispostos a fazer a vontade de Deus. Eu quero falar sobre alguns ensinamentos bíblicos sobre a vontade de Deus. Então vamos lá. Primeiro ensinamento: Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Tem um texto em João capítulo 7, versículo 17, que diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então, amados, a vontade de Deus não é imposta, é oferecida. Num certo sentido, sou eu quem decido fazer ou não a sua vontade. Na Bíblia NVI, o texto de João diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus. Tem muitos cristãos que estão dentro das igrejas, mas não fazem a vontade de Deus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, amados, a vontade de Deus não é imposta, é oferecida. E o segundo ensinamento que eu tenho para você é: se eu quiser fazer a vontade de Deus, vou ter que abrir mão da minha própria vontade. Meus queridos, por que a vontade de Deus nem sempre é a minha? É aqui que entra a verdadeira fé cristã. Confiar que a vontade de Deus é melhor que a minha. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, queridos, quando confio na sua vontade, eu abro mão da minha. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? Vamos lá. Pergunta: por que me fizeste desta forma? A resposta: você confia em mim? Não entendemos muitas coisas que acontecem em nossas vidas, mas Deus está no controle. Uma coisa importante é que existem duas maneiras de fazermos a vontade de Deus. Vamos entender então sobre essas duas maneiras de fazermos a vontade de Deus. Primeira maneira é apenas por obrigação, ou seja, dever. Faço porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então eu procuro fazer a sua vontade por obrigação, ou seja, dever. Oro por obrigação, leio a Bíblia por obrigação, faço a obra por obrigação, procuro não pecar por obrigação, trabalho na obra por obrigação, faço boas obras por obrigação e vou à igreja por obrigação. Tudo isto é da vontade de Deus que façamos, mas não por obrigação. Quando fazemos por obrigação, ou seja, dever, tudo se torna um fardo. Olha o que diz Lucas, capítulo 15, versículo de número 29. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Queridos, o irmão do filho pródigo obedecia muito ao pai, mas por obrigação, ou seja, por interesse. Vamos lá, a segunda maneira de fazer a vontade de Deus é abraçando sua vontade. Então, amados, eu não faço a vontade de Deus apenas por obrigação, mas por amor. Salmos 40, versículo 8 está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Davi fazia a vontade de Deus por amor. Ele abraçava a perfeita vontade de Deus. Então eu preciso entender que devo servir com amor. O apóstolo Paulo é um exemplo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Diz assim: eu de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Que coisa poderosa, olha que texto, né? Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Jesus disse, queridos, que é por isso que o Pai me ama, porque entrego minha vida de livre vontade. João capítulo 10, versículo 14. E aqui eu tenho um terceiro ensinamento, que é a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes temos medo de nos entregarmos à vontade de Deus e Ele nos privar dos prazeres da vida. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita para cada um de nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, vivemos este versículo quando abraçamos a vontade de Deus sem reserva. Quantos cristãos estão vivendo infeliz dentro das igrejas por viverem suas próprias vontades? E o nosso medo? Se eu me entregar à sua vontade, Ele vai me envolver em sua obra? Esse é um dos medos de muitos cristãos. Agora vamos ver o que diz João capítulo 4, versículo de número 34. Jesus disse-lhes:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos aqui à versão, à mensagem. A comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que versão poderosa essa versão. Há muitos cristãos tristes, deprimidos, por não estar produzindo segundo a vontade de Deus. Tem uma frase para você. A minha felicidade, prazer, satisfação, completude não está na realização de seus sonhos, mas sim nos sonhos de Deus para a sua vida. Amados, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Seja onde for, na Índia, na África, aqui no Brasil, esta é a melhor vontade, o centro da vontade de Deus. E eu quero aqui terminar esse devocional com algumas palavras para você. Olha o Isaías que diz, lá no capítulo 55, versículo 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, amados, a vontade de Deus, além de ser boa, perfeita e agradável, é infinitamente melhor do que as nossas vidas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, como está em Efésios 3:20. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos fazer esta oração sem medo e meditando nesta frase. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. E em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17, também está escrito: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados, a perfeita vontade de Deus garante uma alegria presente e também eterna. Mas 1 Pedro, a epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz: para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, Deus está nos convidando, não impondo, a vivermos o resto de nossas vidas segundo a sua vontade. Tiago, capítulo 4, versículo 7, também está escrito o seguinte: então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Então, amados, recapitulando aqui o que eu acabei de ministrar para você, eu falei sobre confiar na perfeita vontade de Deus, ok? E eu disse para você que tem alguns ensinamentos bíblicos sobre a vontade de Deus. E eu falei sobre esses ensinamentos. Vamos então recapitular. Primeiro, ensinamento. Tá? Qual é o primeiro ensinamento? Tá? Bíblico sobre a vontade de Deus. Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Não esqueça, Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade, ok? Está aqui João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então, a vontade de Deus não é imposta, é oferecida, ok? E o segundo ensinamento, queridos, é: se eu quiser fazer a vontade de Deus, vou ter que abrir mão da minha própria vontade, ok? Porque a vontade de Deus nem sempre é a minha. É aqui que entra a verdadeira fé cristã. Confiar que a vontade de Deus é melhor que a minha, ok? E eu também trouxe para vocês algo importante, que são as duas maneiras de fazermos a vontade de Deus. Primeira maneira é apenas por obrigação, ou seja, dever.
faço porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, eu procuro fazer a sua vontade por obrigação, por dever. E a segunda maneira é fazer a vontade de Deus abraçando sua vontade, ok? Então eu faço a vontade de Deus apenas por obrigação, mas por amor, tá? Ou melhor, eu faço a vontade de Deus apenas, tá? Não só por obrigação, mas por amor, tá bom? Salmos 40, versículo 8 diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então Davi fazia a vontade de Deus por amor, ou seja, ele abraçava a perfeita vontade de Deus. Ele servia com amor, como o apóstolo Paulo, que é um grande exemplo, tá? E aqui 2 Coríntios 12, 15 está escrito: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amados, ok? E aqui o último e terceiro ensinamento é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes temos medo de nos entregarmos à vontade de Deus e Ele nos privar dos prazeres da vida. Mas a vontade de Deus é perfeita para cada um de nós, ok? Como está aqui em Romanos 12, 2, que diz: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Temos um medo. Qual medo? E se eu me entregar à sua vontade? Ele vai me envolver em sua obra? Aí a resposta está em João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ok, meus queridos? Há muitos cristãos tristes, deprimidos, por não estar produzindo segundo a vontade de Deus. Então o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o teu coração para que você, amados, de fato, receba esta mensagem, ok? Você já é inscrito em nosso canal? Se não, se inscreva agora. Você já está inscrito? Um cheiro no coração, muito obrigado. E não esqueça, ative o sininho após se inscrever para que você receba notificações de tudo aquilo que postarmos de interessante. Também estamos lá no Instagram, é só colocar @Ministério Pleno. Lá no Facebook você coloca @Ministério Pleno. E no TikTok você vai colocar Ministério Pleno 10, o número 10, ok? E, amados, não esqueça, comente os nossos devocionais. E, além disso, clique no joinha, aquela mãozinha que está com o dedo para cima, ok? Vá lá, clique lá para abençoar, tá, esse devocional e ele possa chegar em outras vidas, em outras pessoas. Compartilhe esse devocional. Mande para alguém que você ama, para alguém da sua família, um amigo, colega de trabalho. Compartilhe o devocional. Esse devocional pode falar muito com o coração de alguma pessoa que você enviar. Ok? Não esqueça, comente aqui embaixo. Quero ouvir seu comentário. Tá bom, queridos? Fica com Deus, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu. E o próximo a vencer aqui pode ser eu. Tão triste é o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no seu abraço. Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé. Caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso
palavras não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele